Há 25 anos era apresentado o primeiro mamífero adulto clonado do mundo, a ovelha Dolly. Ela abriu novas portas para a ciência, trouxe avanços para a medicina regenerativa. Dolly é considerada até hoje um grande marco científico. Ela estampou capas de revistas e jornais em todo o mundo. A ovelha Dolly nasceu na Escócia em julho de 1996 e foi anunciada no ano seguinte pela revista Nature. Dolly foi clonada a partir de uma célula extraída da glândula mamária de outra ovelha. Foram várias tentativas até dar certo. 277 embriões clonados. Em 2003, ela contraiu uma doença pulmonar e foi sacrificada aos 6 anos de idade. Dolly está no Museu Nacional da Escócia, onde atrai visitantes. De lá para cá, as pesquisas com células-tronco avançaram. Em 2001, nasceu Vitória. A bezerra foi o primeiro animal clonado no Brasil, um experimento da Embrapa. No ano passado, pesquisadores dos Estados Unidos clonaram animais ameaçados de extinção. Uma doninha de patas pretas e o cavalo selvagem de Przewalski. Há esforços para fazer o mesmo com outras espécies, como o panda gigante e o rinoceronte branco do norte. A técnica também pode ajudar a pecuária a aumentar a produtividade. Já a clonagem terapêutica é esperança para muitos pacientes. Ela substitui células ou tecidos doentes para beneficiar, por exemplo, pessoas que têm doenças genéticas ou aquelas que sofreram acidente e perderam os movimentos. Não para por aí. Tem empresa nos Estados Unidos que oferece clonagem de animais de estimação. Samantha, a cachorra da cantora Barbra Streisand, morreu em 2016. As irmãs, Miss Scarlett e Miss Violet, nasceram a partir dela. Mas qual deve ser o limite da clonagem? Recebemos a geneticista Lígia da Veiga Pereira, professora titular de genética humana da USP, e a também geneticista Cíntia Belangeiro, professora do Departamento de Morfologia e Genética da Unifesp. Cíntia, Lígia, que bom que vocês estão aqui hoje com a gente. Prazer estar aqui. E lá se vão 25 anos, né, da ovelha Dolly. O que ela trouxe de mais importante para a ciência? Enfim, Cíntia, eu acho que você teve a mesma sensação. Foi um enorme impacto, porque até então a gente acreditava que mamíferos só podiam se reproduzir a partir de óvulo e espermatozoide, né? E a ovelha Dolly foi a primeira demonstração que uma célula qualquer de um mamífero pode ser reprogramada para virar como se fosse a célula de um embrião e dar origem a um indivíduo inteiro. Uma única célula. Uma única célula. Geneticamente idêntico, né, ao doador da célula. Então, isso foi uma quebra de paradigma. A gente achava que uma vez que uma célula nossa decidia ser célula de pele, por exemplo, era só isso que ela sabia fazer. E a Dolly mostrou que essa célula pode ir lá no DNA dela e regenerar um indivíduo inteiro. Isso abriu portas para muita coisa que veio depois. Fantástico. Exatamente, eu tenho a mesma sensação que a Lígia, né? Na verdade, acho que a Dolly, ela é um marco, não por produzir um clone em si, né? Mas justamente por ter permitido que novas técnicas surgissem a partir dela, né? Ela foi uma grande possibilidade e, como a Lígia mencionou, o primeiro mamífero. Até então já tinha sido possível clonar outros animais, anfíbios principalmente, mas mamífero foi a primeira vez. E também foi a primeira vez de se clonar um indivíduo adulto. Essa foi um ineditismo, né? Porque até então também se clonava embriões, mas nunca um indivíduo adulto. Então isso mostrou que tudo que tem ali dentro do DNA é suficiente dentro de uma célula adulta para originar um novo indivíduo. Então, isso foi um grande marco. Na época, houve muita polêmica, não é? Como assim clonar um indivíduo? Onde nós vamos parar? A imaginação foi longe nesse sentido, não é, professor? E depois, assim, não era bem assim, até porque esse não era o objetivo e deu uma acalmada. Quer dizer, na época, né, os malucos de plantão já começaram a dizer que iam clonar gente, que iam usar essa mesma técnica para fazer pessoas. E aí, o que a gente falava muito, que você tem questões legais, psicológicas, sociais, mas só do ponto de vista científico, o nosso argumento é que a clonagem como forma de reprodução em mamíferos era extremamente ineficiente e perigosa, né? Porque para nascer a Dolly,
nasceram várias ovelhas com problemas que morreram logo após o nascimento ou que foram abortados durante a gestação. Então, aquilo como uma técnica de reprodução para ser usada em seres humanos não poderia ser aprovado. Agora, por outro lado, assim, você fica pensando, né, por exemplo, um casal que perdeu um filho, é quase irresistível esse sonho da clonagem de você poder ressuscitar, né, aquela criança. Como foi o caso lá na época da novela, do clone e tal. Uma loucura, mas que aproximou as pessoas do tema também, mas não é? aproximou muito as pessoas, é como se de repente a ciência tivesse ficado mais próxima, né? As pessoas se identificassem ali com aquilo e começassem a demandar entender exatamente aquilo. Mas desde então, graças a Deus, ficou claro que a clonagem humana, quem tentar fazer uma clonagem humana de uma pessoa, não vai ganhar prêmio Nobel, em muitos países vai parar na prisão. Tá? Então, enfim, isso foi uma coisa bacana e hoje em dia a gente nem ouve mais falar de ninguém querendo clonar uma pessoa. Ufa, né? No que nós usamos hoje essas pesquisas até para tratamento terapêuticos? O que vale a pena destacar aqui, professora? Então, a Dolly, ela permitiu que a gente compreendesse que essas células adultas, elas podem ser reprogramadas e voltar a ser uma célula jovem com o potencial de virar qualquer outra célula. Então, isso permitiu avanços na medicina, principalmente, né? Então, atualmente, grande parte das pesquisas tentam justamente fazer isso. Utilizar essa tecnologia para você produzir células células que voltam a ser jovens, então são reprogramadas, e com isso você pode, dentro do laboratório, estudar tanto mecanismos de células, mecanismos de doenças, ou até potencial terapêutico. Então você pode in vitro, né? A gente fala que essas pesquisas que estão ali no laboratório, a gente chama de in vitro, elas são, então, tem um potencial terapêutico e de estudar mecanismos que a gente não conhece. A ideia é que se eu posso pegar uma célula minha da pele e, teoricamente, fazer outra lija, e se eu agora, em vez de fazer outra lija, que ninguém merece mais uma no mundo... Merecemos sim, merecemos muitas lijas. Se eu agora pegar essa célula e vamos dizer que, sei lá, eu sofri um infarto, tá? E perdi lá um pedaço grande do meu músculo cardíaco. Se eu agora pegar essa célula, em vez de fazer outra lija, eu fazer células do coração da lija e colocar essas células de volta em mim. Isso seria super bacana, né? Nesse sentido da medicina regenerativa. Então, essa mesma ciência que fez uma célula da glândula mamária dar origem à Dolly, é a mesma ciência que a gente usa para fazer uma célula do sangue ou da pele de uma pessoa eventualmente virar neurônio dessa pessoa, ou para tratar um Parkinson, por exemplo, ou virar célula cardíaca para tratar um infarto e assim por diante. Era aí que eu queria chegar, se é possível dar exemplos aí de quais doenças poderiam ser tratadas a partir dessa técnica. Toda a área da medicina pode ser beneficiada com isso, né? Desde a cardiologia, a psiquiatria. A psiquiatria é uma área que é a área que eu atuo, é uma área que se beneficia muito, porque você não tem acesso ao cérebro. Você pode estudar esses mecanismos ou até esses potenciais terapêuticos em sujeitos que são portadores da doença, que têm a doença, que você não consegue acessar o cérebro, então você pode tirar uma outra célula. Né? Você pode tirar a célula do sangue, é muito feito com célula de sangue, ou uma punção, uma biópsia, e a partir dali você vai em laboratório fazer com que aquela célula, que era uma célula de sangue, como a Lígia mencionou, você faz com que ela volte a ser uma célula jovem, e a partir dali você reprograma ela para virar um neurônio. E aí você pode estudar aquele neurônio daquela pessoa que tem uma doença mental, que tem um transtorno mental. Né? Então você pode simular situações ali in vitro para observar como essas células atuam. Se alguma constituição genética, por exemplo, daquele indivíduo, permitiu com que ele desenvolvesse aquela doença. Então, in vitro, você vai conseguir fazer isso sem precisar acessar o cérebro dele, por exemplo. Fantástico isso. Essa aplicação que a Cíntia falou é bárbara, né?
você tem essa parte que eu falei, né, de você regenerar órgãos e tecidos, e aí a gente tem pesquisas já em andamento para diabetes, então transformando essas células em células produtoras de insulina, em Parkinson, em que você vai transformar essa célula em um neurônio que produz dopamina, que é o neurônio que está faltando lá no paciente com Parkinson. Então, isso tudo, atenção, pesquisa ainda, tá? Muitas delas a gente já saiu do camundongo, está fazendo já pesquisas qual que está mais avançada? Olha, esse da diabetes está bem avançado, regeneração da retina, que também estão avançadas, Parkinson também está avançado, mas tudo ainda em testes clínicos. A gente ainda precisa de tempo para saber, primeiro, se são seguros esses procedimentos e depois se funcionam. A gente também pode usar esse mesmo mecanismo para tentar entender como é que são uma série de doenças que têm algum componente genético, né? Então, como ela estava falando, né? Eu quero entender a esquizofrenia. Como é que eu vou conseguir estudar os neurônios desses indivíduos para entender exatamente qual é o problema que tem ali? Está no cérebro, não vou facilmente fazer uma biópsia do cérebro. Com essas células, eu pego uma célula de pele e, a partir dela, eu vou produzir a quantidade que eu quiser dessas células de cérebro desse meu paciente. E agora eu tenho um modelo no laboratório onde eu posso entender exatamente o que é o defeito dessas células e mais, eu posso usar essas células para testar medicamentos ou novos moléculas para ver se eu consigo reverter aquele defeito que eu identifiquei. Então, o uso, né, dessas técnicas para você criar modelos de doenças in vitro e ajudar a gente a entender essas doenças e, eventualmente, desenvolver terapias que nem envolvam as células-tronco, né? Isso é muito poderoso. Isso. A gente, lógico, né, fica aqui com aquela vontade de perguntar, mas quanto tempo, não é? Assim, mas sabemos que a ciência tem o seu tempo, não é? Tem, a ciência tem o seu tempo, né? A gente pode observar isso com a própria Dolly. A Dolly, há 25 anos atrás, a gente tinha iniciado esse conhecimento. Então, nesses 25 anos, a gente caminhou e a gente tem uma série de dificuldades e etapas a serem seguidas. Então, não é uma coisa que você vá aplicar na prática clínica amanhã ou o ano que vem, certamente não. Mas a gente está nesse caminho, a gente vai nessa direção, né? E pensando também nessa aplicação atual, medicina regenerativa, estudar processos moleculares, celulares, hoje a gente já tem também essa possibilidade de simular alguns órgãos in vitro, né? Então, você pode construir o que a gente chama de organoides. Então, ao invés de só fazer uma cultura em que essas células se espalhem ali numa plaquinha de Petri, você pode, com um modelo, você pode fazer com que essas células adquiram também uma forma de um órgão, né? Lógico que para alguns órgãos isso é um pouco mais... já está mais avançado, para outros não. O cérebro, a gente tem uma série de dificuldades, né? Mas a gente pode simular, por exemplo, uma barreira hematoencefálica, que é uma barreira que existe naturalmente no nosso cérebro. Isso tudo a gente consegue ir simulando in vitro para fazer esses testes. Futuramente dá para pensar que poderemos produzir um órgão inteiro? Estou falando de futuro, claro, mas é por aí? Olha, esse é o sonho grande, né? Esse é o sonho grande, é um sonho mega ambicioso, mega complexo, porque um órgão, ele é uma combinação de diferentes tipos de células, né? Um coração não é só célula de músculo, tem vaso, tem uma porção de coisas ali organizadas de uma forma muito específica, mas esse é o sonho grande. E aí você tem cientistas até usando a coisa de impressão 3D, em vez de pôr tinta, óbvio, você põe diferentes tipos de célula e matrizes, enfim. O bacana da ciência é a criatividade, sabe? E essa história de o céu é o limite. E vamos ver qual dessas áreas avança. E muitos cientistas brasileiros participando desses estudos. Precisamos falar disso para valorizar aqui a nossa ciência, não é, Cíntia? Sim, sim. A gente tem... a ciência brasileira, ela é uma ciência que... está no topo do mundo, está na crista da onda como todas as outras, né? Os cientistas do Brasil enfrentam muitas dificuldades, né, de financiamento, principalmente no Brasil, de infraestrutura, mas a despeito disso a gente consegue
produzir ciência de similar qualidade aos países de primeiro mundo, e tem vários pesquisadores aqui na USP, na Universidade Federal de São Paulo, na Unicamp, universidades do Nordeste que têm trabalhado arduamente para produzir ciência de qualidade. Isso é verdade. A boa notícia é que os recursos humanos nós temos, né? E eu acho até que as dificuldades que a gente enfrenta faz dos nossos pesquisadores, dos nossos alunos, serem muito criativos, porque não é mole. Então, são pessoas que estão ali resolvendo o problema o tempo inteiro. Agora, a gente pode produzir o que nos deixarem produzir, né? Então, enfim, é fundamental a gente ter um financiamento robusto e constante em ciência, né? Você vê que os países desenvolvidos enxergam a pesquisa como um motor de desenvolvimento, um motor saudável de desenvolvimento. Porque ela está em tudo, absolutamente tudo. Ela está né? na vida da gente, Exato. tudo. Então, é fundamental a gente ter esse apoio do governo para o desenvolvimento científico do país e constante. Porque se a coisa vem, depois vai embora, os nossos cientistas vão embora, porque a turma daqui é boa e o mundo sabe. E está cheio de oportunidade lá fora. Então, a gente tem que ter condições bacanas para deixar os nossos cientistas realizarem todo o seu potencial produtivo. Sem dúvida. Faz uma pausinha aqui na nossa conversa, a gente volta já. Voltamos a conversar sobre os avanços na área da medicina regenerativa com as geneticistas Lígia da Veiga Pereira e Cíntia Belangeiro. Os avanços da genética e da clonagem vão além do mundo animal. Essa tecnologia já é usada, por exemplo, no cultivo agrícola para a produção de alimentos. Conversamos com a pesquisadora da Embrapa, Daniela Leite. É muito importante falar dos recursos genéticos, na diversidade genética. A partir daí, do material do genótipo selecionado, são produzidas mudas de alta qualidade, com alto padrão genético. Nos anos de início de 1980, o nosso laboratório foi pioneiro em morango, batata, amora preta, alho também muito importante, até em fruteiras também, entre outros. Falando em avanços, a gente fala em genética molecular, através dos estudos de DNA, a identificação de doenças em plantas, genes para resistência a doenças, resistência a pragas, aquecimento global, resistência seca. Digamos que a genética é a base de tudo. A Daniela citou aí, né? Então, são tantas outras aplicações. No bloco anterior, nós falamos da questão da medicina, tratamento de doenças, mas queria ouvir vocês justamente sobre isso, né? Ela citou aqui a produção de alimentos, Cíntia. Essa tecnologia ela é muito utilizada em outras, né? Tanto na genética, não só na genética humana, mas na genética animal e vegetal. E eu acho que o que ela mencionou é bastante surpreendente, né? A gente poder utilizar isso como uma metodologia para fazer até um banco de espécies, né? A gente precisa garantir essa diversidade genética das espécies. E a clonagem, ela é utilizada também para isso, né? Para você clonar, como foi mencionado no início, espécies que são ameaçadas de extinção, por exemplo, ou que você tem uma espécie que tem um grande potencial para agropecuária, também isso é bastante utilizado, e também para preservar essa diversidade genética no nosso planeta. O pessoal que trabalha com planta faz clonagem já há muito tempo, né? Você vê essas florestas de eucalipto, são todos iguaizinhos e aí sim, né, você tem um interesse econômico, você vai selecionar aquela planta de maior produtividade ou mais adequada para aquela região e fazer indivíduos idênticos, porque eles vão ter a mesma produtividade. Isso é muito bacana, você tem um risco, porque se de repente surge uma doença que ataca esse indivíduo, toda a sua floresta, toda a sua plantação vai ser suscetível a essa mesma doença. Então, como a Cíntia falou, ao mesmo tempo que a clonagem é bacana, a gente ao mesmo tempo tem que tomar cuidado em ter um banco
com uma diversidade genética de cada espécie, porque essa diversidade é ali que você vai encontrar aí, de repente, um indivíduo resistente àquela doença e assim por diante. Mas as aplicações são incríveis. Quais são os principais desafios na área hoje? Olha, eu acho que os principais desafios, eu acho que são tempo e investimento, né? A gente precisa de um tempo para descobrir as coisas não são descobertas assim de um dia para o outro. Então, acho que o tempo é o primeiro fator que a gente tem que considerar, né? Essas coisas levam bastante tempo. E eu acho também, em relação, por exemplo, à clonagem humana, eu acho que a gente ainda não tem um motivo muito grande para fazer isso, né? Não há algo que justifique. Não há algo que justifique. Então, a gente precisa ter uma motivação, um objetivo muito claro para fazer isso. Eu acho que a gente está caminhando. E a gente tem que lembrar, né? Como eu disse, a gente estava conversando aqui, você lembrou super bem, que nós não somos um produto só do nosso DNA, né? Nós somos o resultado da nossa genética com o nosso estilo de vida, o nosso meio ambiente, né? Então, por exemplo, se eu fosse fazer um clone da Lígia agora, ia ser uma Lígia que não nasceu na década de 60, nasceu, né, no século 21, já com telefone celular, e eu ia ser criada por pais diferentes, eu ia ter uma escola completamente diferente. Qual é o impacto que isso ia ter no resultado final do meu clone? Muito provavelmente ia ter várias características diferentes. Não tem como, nunca vai ser igual. A gente não vai ser igual. O comportamento não se copia. Eu admito que ia ser a coisa mais parecida comigo possível, mas a gente não controla. Você vê gêmeos idênticos, né? Quem conhece pares de gêmeos idênticos, que são clones, são indivíduos geneticamente idênticos. Mesmo tendo sido criado pelos mesmos pais ao mesmo tempo, eles acabam adquirindo uma série de características diferentes, os gostos, as aptidões, né? Então, enfim, a clonagem tem essa limitação, que é a limitação da genética. Quero ouvir vocês também sobre essa questão dos animais de estimação. Nós mostramos ali da cantora Barbra Streisand, que clonou. É exatamente a mesma coisa também, né? Não tem... Fica ali a aparência igual, mas o comportamento diferente. E faz sentido isso? Reforçando essa questão do comportamento, né? O comportamento ele é um produto da interação do nosso DNA com o ambiente, né? Então a gente interage o tempo inteiro, como a Lígia mencionou, desde a nossa criação, o nosso ambiente, as nossas escolhas, o ambiente onde a gente está imerso. Isso interage o tempo inteiro com o nosso DNA. Isso na verdade, o comportamento é um produto disso. A gente fala que é uma característica multifatorial, né? Então, se você clonar o cachorrinho ou se você clonar um ser humano, você vai ter um indivíduo geneticamente idêntico, como um gêmeo idêntico, um gêmeo monozigótico, mas ele, em questão de comportamento e também a personalidade, porque a personalidade ela é uma característica multifatorial também, não serão os mesmos. Então, a gente tem que diminuir essa expectativa. Eu sei que algumas empresas particulares, principalmente nos Estados Unidos, né, fazem essa clonagem de animais domésticos, mas eu acho que elas têm que ser muito claras com quem está adquirindo esse serviço, para mostrar que o que elas vão adquirir não é exatamente aquele ser que elas imaginam que seja, né? Isso principalmente para essas raças puras, né? Se você pegar um cachorro vira-lata misturado, é difícil você reproduzir a genética dele, porque ele é misturado. Agora, essas raças muito puras, os animais já são geneticamente muito parecidos, né? Então, eu tenho uma amiga que dizia que esse negócio de clonagem de animal de estimação é uma besteira. É só comprar outro da mesma raça, dar o mesmo nome, dali a pouco você já até esqueceu que não é aquele. Agora, enfim, as pessoas estão livres aí para gastar o dinheiro delas como elas quiserem, né? Tem gente que compra bolsa de dezenas de milhares de reais, né? E tem gente que paga... Tem gosto para tudo, tem gente que tem dinheiro sobrando, então vai é saber, só né? essa questão que a Cíntia falou que é super importante, a pessoa saber exatamente, né, os potenciais e as limitações daquilo que ela está contratando. Chegando ao fim aqui da nossa conversa, essa aula aqui maravilhosa, Lígia comentou assim que é preciso sonhar nessa área. Grande. Então, qual que é o seu sonho grande nesse sentido?
Eu gostaria que essas pesquisas chegassem até os pacientes e as famílias que eu estudo, porque, na verdade, eles que são a minha grande motivação de estudo, né? Eu trabalho com transtornos mentais e o meu grande sonho é que não só o que eu faço, ou o que o meu grupo faz, ou o que os cientistas no nosso país fazem, mas um esforço mundial. Meu sonho seria que essas pessoas pudessem ser beneficiadas de alguma forma e a gente pudesse melhorar a qualidade de vida delas. Seu sonho? Olha, eu acho que não existe sonho mais lindo do que esse que a Cíntia falou. Então, é isso, né? A gente desenvolver uma ciência e uma ciência que acabe chegando em toda a população, em todo mundo que precisa. Agradeço muito a presença de vocês aqui hoje. Espero recebê-las em outra oportunidade para contar mais novidades e a realização aqui desses sonhos. Até uma próxima. Até uma Lígia, próxima. Cíntia. Obrigada pelo convite. E a Opinião fica por aqui. Acompanhe nosso podcast e nosso canal no YouTube. Obrigada pela sua companhia. Ótima noite para você.